Olá pessoal, sejam muito bem-vindos de volta. Hoje vamos trazer algumas curiosidades sobre o jogo Expedition 33, organizadas em ordem cronológica, desde a Expedição Zero até os acontecimentos mais recentes. O último vídeo, onde resumi a história e analisei seus significados, gerou muitos comentários interessantes e discussões saudáveis. Ele também mexeu com o lado psicológico de muita gente, levantando reflexões profundas sobre os temas apresentados. Se você ainda não assistiu, o vídeo está na descrição, assim como a playlist com o jogo completo detonado. Aproveita para se inscrever no canal, deixar o seu comentário com a sua opinião e também sugerir um jogo cuja história você gostaria de ver resumida por aqui, quem sabe até com uma análise de significado. Agora sim, vamos às curiosidades e à linha do tempo dos eventos do jogo. Confusão dos dois mundos. O enredo mistura dois planos distintos, o mundo real e o mundo da tela, ou quadro, criando uma narrativa que transita entre a realidade e a arte. O mundo real século XIX. A França, especialmente Paris, está dividida entre duas facções, pintores e escritores. O jogo não revela diretamente o motivo desse conflito, mas oferece pistas temáticas que nos permitem interpretá-lo como uma guerra entre visões criativas e existenciais. Na minha interpretação, os pintores são ligados ao sensorial, ao emocional e ao visual. Eles protegem suas almas em telas, ultrapassando os limites humanos e brincando com ideias como imortalidade e reconstrução do passado. Já os escritores, por criarem com palavras em vez de imagens, parecem representar um lado mais racional e controlador da realidade. Talvez busquem dar sentido, editar ou encerrar a narrativa, o que entra em conflito direto com o impulso dos pintores de manter algo vivo e em constante transformação. Terceiro, a família Descendre e os pintores. A família Descendre, composta por artistas sensoriais, é formada por Renoir, o pai, Aline, a mãe, e seus filhos, Verso, Clea e Alicia, além dos cães Mônaco e Noco, que também aparecem retratados nos quadros. Todos eles são pintores e possuem a capacidade de se projetar para dentro das telas que criam. No entanto, esse poder tem um custo alto. Quanto mais tempo passam dentro da pintura, mais seus corpos físicos se deterioram, podendo levá-los à morte. Linha do tempo. O início dos eventos no mundo real. Em algum momento não especificado da cronologia, Renoir e Aline se casam. É Aline quem ensina Renoir a pintar, algo mencionado por ele em um dos diálogos do jogo. Com o tempo, o casal tem 3 filhos: Verso, o primogênito, Clea e Alicia. Assim como os pais, as crianças também desenvolvem o dom da pintura. Verso, ainda jovem, começa a criar quadros que refletem lugares e sensações importantes para ele, como Lumière, uma Paris idealizada, e Esquie. Ele também pinta figuras misteriosas, como os gestrais. A tragédia de 1905. Observação ao final do vídeo, comentarei mais sobre essa data, pois tenho uma teoria própria sobre o que ela realmente representa. Em 33 de dezembro de 1905, os escritores atacam a mansão da família Descendre. Durante o ataque, Verso morre ao salvar sua irmã Alicia, que sobrevive, mas fica gravemente desfigurada e perde a fala. Aline mergulha em um luto profundo. Incapaz de aceitar a perda do filho, ela começa a passar cada vez mais tempo dentro do mundo da tela, tentando permanecer com o Verso pintado, que ainda existe lá dentro. Renoir, por outro lado, recusa-se a viver preso à ilusão. Ele tenta seguir com o luto de forma consciente, mas também busca trazer Aline de volta à realidade, criando dispositivos como os axônios, que funcionam como mecanismos de reconexão entre os dois mundos. No mundo da pintura, ocorre o que é conhecido como a Guerra de Almas, ou a Fratura. Aline permanece dentro da tela por tempo demais. Diante disso, Renoir decide destruir tudo usando a técnica de gommage, uma forma de apagar ou corroer o mundo pintado. Isso dá início ao evento conhecido como o gommage, que marca o ano 0 da nova contagem. Em resposta, Aline cria a Pintora, uma entidade defensiva, e sela Renoir na parte inferior do monólito. Renoir, por sua vez, sela Aline na parte superior, onde uma misteriosa contagem regressiva começa a aparecer. Iniciando no número 100. O mundo pintado entra em colapso, torna-se instável, fragmentado e passa a ser habitado por entidades formadas a partir das emoções humanas, um reflexo direto da dor e dos traumas da família Descendre.
Intervenção de Clea e a Expedição Zero. Clea, no mundo real, decide agir por conta própria e entra na tela. Lá, ela cria Nevrons para caçar e matar os expedicionários. Durante sua jornada, encontra sua própria versão pintada e a destrói. Clea é a única com poder suficiente para pintar sobre a obra de outro artista. Usando essa habilidade, ela transforma sua cópia numa espécie de zumbi, condenada a criar Nevrons para sempre. Enquanto isso, Simon, namorado da Clea pintada, participa da Expedição 00 ao lado de Renoir e Verso. A Clea do mundo real concede a ele o poder de derrubar Acxonios, mas o manipula para que entre no monólito. Lá dentro, Simon acaba enfrentando o verdadeiro Renoir, mas não resiste à pressão mental e sucumbe. Cada vez mais minha mente está desaparecendo. Preciso colocar minhas palavras no papel antes que me perca completamente. Minha linda Clea. O que ela fez com você? Aquela pintora. Ela me enganou, parecia tanto com você e eu acreditei na história dela. Ela me concedeu o poder de cortar os axônios e entrar no monólito. Percebi tarde demais que ela havia distorcido minha mente, que ela, na verdade, havia te levado embora, te trancado em algum lugar que eu nunca poderia alcançar e me colocado no caminho para destruir seu futuro. Mas então conheci a Aline, que me mostrou que eu poderia te salvar. Com a ajuda dela, desci até o fundo do monólito, onde Aline o havia selado. Aquele que traz o Gomage, aquele que ameaça nossa própria existência. Mas seus poderes são fortes e estou achando cada vez mais difícil lutar contra sua influência sobre minha mente. Minha mente está se partindo. Meus últimos pensamentos são apenas sobre você. E eu me desespero. Mas um dia nosso sofrimento acabará e encontraremos o caminho de volta um para o outro. Nesta vida ou em outra. Aqui vai uma observação importante. Simon foi enganado por Clea para destruir a Artífice. Mas ao entrar no monolito ele descobre a verdade. O verdadeiro causador do Gomage era Renoir. Então Aline o ajuda a descer até o fundo do monolito para confrontar Renoir, mas acaba sucumbindo e a Expedição 00 fracassa. O tempo passa e uma nova expedição é formada. Nesse ponto, já sabemos que Verso está ajudando na expedição e que ele quer destruir a Artífice, mas o motivo é surpreendente. Porém, a expedição novamente fracassa, como veremos a seguir, descrita na carta de Julie. Eu sei o que vi. Ele morreu, porra. Aquele ataque destruiu metade do torso dele, não tem como escapar disso. Mas quando o encontrei, ele estava inconsciente, mas inteiro. Seu uniforme estava destruído, sim, mas seu peito estava apenas machucado. Ele disse que a explosão quase o atingiu e que foi caótico durante a batalha, então provavelmente entendi errado o que vi. Mentira. Uma mentira absoluta. Ele e o pai continuam dizendo que a pintora é a solução, não o problema, mas eu não acredito mais nisso. Acho que eles estão mentindo sobre o que aconteceu com a Expedição Zero. De alguma forma, todos os outros morreram, mas saíram ilesos? Dói pensar que ele nos traiu, mas ninguém espera ser traído. O erro dele, porém, é achar que seu charme é suficiente para vender suas mentiras. Vamos pegá-lo amanhã à noite. Claude, Loise e Dion não são tolos. Eles viram o que eu vi. Nós vamos obter respostas. E se ele for um traidor, então ele compartilhará o destino dos traidores. Porém, Verso e Renoir tinham um plano, e ele não podia ser interrompido. A missão precisava ser concluída a todo custo. Foi então que uma decisão drástica foi tomada, como vimos na carta de Verso. Sinto sua falta. Não tenho o direito de sentir sua falta, mas sinto. Queria poder falar com você. Dizer. Só. Pedir que me perdoe. Julie. Me perdoe. Eu não sou um traidor. Eu não sou. Estou tentando salvar. Estou tentando salvar a todos nós. Mas você está certa. Eu sou um covarde. Eu sou um covarde de merda. Você merecia saber o porquê. Mas eu não pude. Eu não pude te encarar direito. Não, e ainda fazer o que tinha que ser feito. Papai acredita que você é criação da Clea. E mesmo que não seja, não podemos mais confiar em você. Mas eu acho que você só queria respostas. Por quê?
Por que você não conseguiu simplesmente deixar para lá? Por que você os convenceu a me sequestrar? Me interrogar? Eu... Não, porra. Eu não deveria dizer isso. Você pensou que eu era um traidor. Você estava fazendo o que achava certo. Assim como nós. Juro para você. Estou fazendo a coisa certa. Eu deveria ter sabido quando você começou a questionar as coisas que não se deixaria enganar. Mas como eu poderia explicar? Você pensaria que eu tinha enlouquecido. Sósias, mundos de tela, merda. Mas o papai está certo. Não podemos correr o risco. Há muita coisa em jogo. Tinha que ser feito. Tinha que ser. Cleia já levou nossa irmã. Se quisermos salvar nossa família, nosso mundo, nosso povo, não podemos correr riscos. E assim que libertarmos mamãe, ela vai te trazer de volta. Não será para sempre. Eu prometo. Eu prometo. Nós merecemos viver. Todos nós. Nós merecemos existir. Aqui somos levados a entender que Verso até então queria que a tela continuasse ativa, e que assim que ele e Renoir pintado libertassem Aline do monólito, destruindo o curador, ela poderia voltar a pintar todos novamente. No entanto, Julie descobre a verdade e tenta sequestrá-lo, fazendo surgir a dúvida. Ela era real ou uma pintura de Clea? Isso leva Verso a destruir a Expedição 58. Com isso, ele se afasta e promete não mais se envolver, acabando por se envolver novamente, mas agora com o objetivo de destruir a tela. Old friend, you've traveled miles. No mundo real, a guerra entre Renoir e Aline dentro do quadro já dura 67 anos. A Expedição 84 é a primeira a contar com registros formais. Todas as anteriores foram apenas experimentais. No ano 49 do monólito, Alicia é orientada por Clea a entrar na tela. No entanto, o conflito acaba corrompendo sua mente, fazendo com que ela perca a memória e renasça como Maëlle, um novo ser, com identidade própria. Vou falar sobre a questão da idade também no final. Então chegamos ao ano 33 do monólito, os eventos do jogo durante a Expedição 33. A pintora marca o número 33 no monólito e inicia a última expedição conhecida. Gustave e seus companheiros partem em uma missão para destruir a pintora. Agora, os eventos importantes relacionados ao quadro. Renoir e Aline travam uma guerra filosófica sobre memória e luto. Gustave morre no ato 1 e Verso assume a liderança do grupo. No final, o grupo reencontra um Renoir falso, uma pintura criada por Aline, retratada como uma figura paterna protetora encarregada de defender Artífice. O grupo derrota esse Renoir falso. O curador aparece e ajuda Maëlle a destruí-lo completamente. Em seguida, o grupo confronta Aline e também a derrota. O ciclo se encerra e, numa carta deixada por Alicia Verso, ela revela que quem apagava as pessoas era, na verdade, o curador. Alicia afirma que sem a ajuda dela, todos morreriam. Verso, já ciente disso, ignora a carta e a descarta. Maëlle desperta, retornando à sua identidade original como Alicia. Ela decide reviver todos e enfrentar o verdadeiro Renoir, o curador. A batalha entre eles ocorre, mas é mais emocional do que violenta. Renoir conversa com Alicia, pede desculpas a Verso e se despede dela e parte do quadro junto com Aline. Por fim, o Verso falso decide encerrar o ciclo ao forçar o fim da tela. Eventos escolhidos: subjugar o Verso pintado, mantendo a tela viva e condenando Alicia ou Maëlle. Libertar Alicia, apagando a tela e encerrando toda a realidade criada. Curiosidades. Gestrais são aqueles brinquedos usados para guardar pincéis que Verso utilizava para dar vida às suas fantasias. O curador é o verdadeiro Renoir, que orienta Alicia ou Maëlle a enfrentar as versões pintadas dos pais. Esqui é um brinquedo do mundo real de Verso, que Alicia segura no final do jogo ao escolher. Representa o apego e as memórias da infância. Monoquinoco eram os cachorros de estimação de Verso. Gommage, do francês, significa apagamento ou esfregar com borracha. Axônios ou Nevrons, criaturas criadas por Renoir Curador e Clea, representando traumas neurais e emocionais ligados à família.
Sobre as datas, na minha opinião, 22 de fevereiro de 1879 é o ano em que Verso morreu no ataque dos escritores, data da primeira morte. Já 31 de dezembro, acredito que se refira a dezembro do ano 33 do Monólito, a data em que o Verso falso morreu pela segunda vez. 1905 seria o ano atual no mundo real. Se levarmos em consideração que no ano 49 do Monólito, Alicia já tinha uns 15 anos quando entrou no quadro, e lá ela renasceu e passou 16 anos dentro dele, ela já teria por volta de 30 anos. Mas a conclusão de que ela tinha apenas 16 anos é incorreta. Se Verso morreu em 1879 para salvá-la, Alicia já deveria ter uns 26 anos naquela época. Então, fazendo todas essas contas malucas, ela deve ter no mínimo uns 35 anos, mais ou menos. Agora deixo com vocês. O que vocês acham sobre essa loucura? Comentem aí embaixo. Se vocês chegaram até aqui, meu muito obrigado. Muito obrigado. Um grande abraço a todos. Clair obscur, boire des hauts